mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Olá, estamos começando mais longe hoje com Rita Lee. Por que estamos falando de mulher, homenagem à mulher? Bom, você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claronet TV e em todas as plataformas digitais. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada super especial, Denise Ceroni, pedagoga, doutora em educação. E para conversar com a gente também o nosso time de especialistas, que todo mundo aí já conhece, Samantha Citarte, psicóloga, especialista em adulto maduro, e Tiago Lopes, do ramo aí de moradia para o público 60+, e eu que vos falo, Michele Clos, assistente social, especialista aí, doutora em gerontologia biomédica. Bom, estamos aí às vésperas do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, uma data super importante de conquistas, né? Nós temos aí uma caminhada de conquistas para o Dia da Mulher e a nossa reflexão hoje vai nesse sentido. E eu começo perguntando, gente, né? Por que Dia da Mulher? Por que a gente para pensar no Dia da Mulher? Há quem diga que Dia da Mulher é todo dia, mas a gente sabe que essa é uma data que não é uma data só de ganhar flores, mas é uma data de muita reflexão. E aí começo perguntando, né, Denise, por que Dia da Mulher? Primeiro eu quero agradecer, cumprimentar todos, né? É um prazer estar aqui com vocês e dizer para ti que concordo muito com essa ideia de que todo dia é o Dia da Mulher, né? Mas a gente precisa sim de uma data significativa, uma data emblemática que nos mostre que ser mulher em qualquer época, em qualquer sociedade, nunca foi tão fácil. Não, não é fácil. E esse dia nasce justamente depois de um acontecimento histórico bastante dramático, né? De mulheres operárias. E a gente fica pensando, será que hoje as nossas mulheres que trabalham nas fábricas, nas indústrias, elas têm melhores condições daquelas que trabalhavam em galpões, em lugares super insalubres, com seus filhos juntos, dentro de uma jornada de trabalho imensa, com uma exploração de mão de obra, ganhando muito pouco. E eu fico pensando, será que as mulheres hoje já estão livres disso? A data, né, ela nasce de uma série de manifestações de mulheres por melhores condições de trabalho, né, no século XX. E ainda hoje nós temos mulheres que não têm condições de trabalho adequadas, né? A gente, no programa de hoje a gente vai falar em blocos diferentes, de diferentes momentos, né? A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de condições de trabalho, a gente vai falar de conquistas, a gente vai falar até de maternidade, né? Porque a mulher, ela é múltipla, ela dá conta de tantas coisas e ao mesmo tempo parece que tem que ser tão feminina, tem tantos papéis aí. E aí a gente tem o Tiago aqui para a gente poder implicar bastante, incomodar, né, Tiago? Para dizer assim, bom, e aí, Tiago, qual é a visão masculina dessa mulher que é tão importante aí nessa sociedade? Hoje eu acho que eu vou ficar mais quietinho observando, vai nada. Né? Porque tem duas em casa, né? Tem duas mulheres em casa, mulheres, né? Então lá em casa a gente já sabe quem é que manda, né? E quem é que organiza e certamente eu acho que parte tudo da questão de tu ter uma figura feminina. Então, na verdade, hoje eu tenho certeza que tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, certamente foi graças à minha esposa, minha mãe, então, não tirando o mérito dos meus pais, outros familiares, mas eu sempre tive uma presença feminina muito importante na minha vida. Então, tanto que meu maior crescimento profissional veio nos últimos anos com a presença da minha esposa ao lado. Então, na verdade, queria iniciar assim, porque realmente foi bem marcante na minha vida essa fase, assim, né, onde eu tive uma companheira, não atrás nem na frente, mas ao lado, ali onde a gente conseguiu conquistar muitas coisas juntos. É interessante você falar, né, ao lado, porque a gente tem aquele ditado, né, atrás de um homem de sucesso, tem uma mulher. Então, eu acho que isso que o Tiago está trazendo já é uma parte de conquista, né? Hoje os homens estão falando, não, ela é minha parceira, então ela está junto, ela também trabalha, ela também tem as coisas dela, então vamos crescer juntos, né? Não é a coisa assim, não, eu cresço porque eu tenho ali
o suporte, né? Não é bem Eu assim tenho alguém para mais. cuidar da casa. Aham. Não é mais assim, né? Não é. Não é. E- Quer dizer, Será? é assim, Será que em muitas casas ainda é assim, mas a gente tem que mudar muito essa visão ainda. Mas hoje a gente já tem também a parte de guarda compartilhada, né? Então, a de gente outras... entra na questão da família, né? A questão, porque daí a gente vai entrar na questão dos filhos, né? Não sei se é mito ou ainda a ideia de que só a mãe é a boa cuidadora, de que só a mãe só a mulher sabe cuidar dos filhos e aí o homem não pode ser responsável por guarda, enfim. E quando o companheiro ajuda a mãe, parece que ele está ajudando. Ajuda, Fazendo um favor, cuidando também das crianças. Na verdade, ele está exercendo a paternidade. E tanto quanto a maternidade seria de estar ao cuidado e à proteção de crianças. Então, a gente também socialmente diz, ele é muito bom marido porque ele cuida junto com ela, ele ajuda a mulher. Na verdade, ele exerce o papel que tem que ser dele, né, de paternidade. E aí- Ambos têm um papel muito importante, né? Importantíssimos. E aí a gente de novo entra nessa discussão. A gente vai dar uma olhada nessa questão de papéis um pouco mais adiante. E aí eu aproveito agora, né, nesse primeiro bloco, para a gente perguntar se a sociedade está preparada para a igualdade de gêneros. Né? A gente fala tanto em igualdade de gêneros, mas a gente está preparado para essa igualdade? Ou o que é essa igualdade de gênero? O que é essa discussão de gênero, na verdade, né? Porque tem, eu acho que, muita confusão ainda sobre o termo gênero, tem muito preconceito com relação a isso, tem discursos muito conservadores com relação a isso. A gente vive hoje uma sociedade que confunde as coisas. E aí a gente, para discutir se a gente está preparado para isso, a gente primeiro precisa entender algumas coisas, né? Eu estava vindo para cá hoje cedinho e eu estava com um aplicativo aí de Mobilidade. de mobilidade e eu olhei para o lado, tinha um caminhão grandão assim, na hora que eu olho é uma mulher dirigindo. A minha primeira reação, eu falei assim, poxa, que soou ainda meio estranho, né? E logo em seguida eu falei, putz, mas que bacana uma mulher ocupar, né? Então, é uma desconstrução que a gente tem que fazer ainda, porque ainda tem alguns cargos, algumas coisas que tá no social, né? E até quanto à pergunta, né, Michele, a igualdade de gênero, eu acho que a gente parte, hoje existe uma igualdade de gênero através das mídias sociais. Então, tu acaba incentivando muito essa questão de igualdade de gênero e eu entendo que esse pode ser um caminho interessante, porque tu começa a plantar a sementinha. Então, claro, mídias hoje é algo muito novo, né? Então, tá aí há quantos anos? 10, 15 anos no máximo que a gente tem mais acesso à internet. Então, isso pode ser uma maneira de da gente começar a disseminar justamente essa ideia que existe essa igualdade de gênero. Por quê? Porque hoje não existe diferença nenhuma para todos os papéis, seja frente à família... Será que não existe? E isso às vezes eu me pergunto, assim, porque existe sim algumas coisas que nos diferenciam e que é importante que sejamos diferentes, né? Porque existem algumas diferenças que são biológicas. E aí que a gente também não pode querer uma igualdade em algo que... Eu acho que a gente tem que batalhar daqui a pouco por uma igualdade de acesso às questões. Equidade, né? Uma equidade. Equidade. Porém, será que a gente tem que ser igual em tudo? Isso que me pergunto, né? Porque daqui a pouco a gente batalha tanto para ser igual aos homens, mas a gente não precisa ser igual aos homens. A gente precisa ter as mesmas condições de acesso. Mas igual, de fato, a gente nunca vai ser. Porque nós somos essencialmente diferentes. A gente gera vida, a gente tem questões que são naturais da mulher. E fora isso, né? Cada ser humano é cada ser humano com a sua subjetividade. Então, um homem vai ser diferente do outro, uma mulher vai ser diferente da outra. Eu acho que a gente está falando também de subjetividade, né? Com certeza. E também você falando no gênero, eu fiquei pensando, quantos gêneros que nós estamos falando? Quantos gêneros? Quantos gêneros nós estamos falando? Nós ainda estamos discutindo a questão do homem e da mulher, mas e os outros gêneros? O binário ainda, a gente está nessa questão binária ainda né? precisa, como sociedade, mais esclarecimento, mais informação e se acostumar mais com as coisas que, para nós, muitas vezes pode soar de maneira bastante
Como ela disse, ela olhou o caminhão e pensou... Primeiro ela teve uma reação de, poxa, o que faz uma mulher ali? Depois ela pensou, puxa, que bacana aquela mulher ali. Nós ainda nos assustamos com algumas coisas. Porque tem a identidade de gênero, né? Daqui a Sim, pouco aí nós temos várias discussões dentro do gênero. Claro, porque eu nasço biologicamente homem, mas eu me identifico Mas se tu te como identifica, mulher. exatamente. Eu essencialmente, eu me olho no espelho e me identifico como mulher. Então, qual é meu gênero? Né? Então, tem toda uma discussão por trás disso, que daí daqui a pouco... Muito nova também, né, muito Michele? nova. Uma discussão e eu nova. não posso desconsiderar isso também. Não. Então, tem toda uma linha aí de pessoas que entendem isso e daqui a pouco, assim, que banheiro eu uso? Que espaço eu acesso? Porque tem essa discussão de gênero, né? Como eu me identifico quando eu faço uma mudança de sexo, por exemplo, né? Uma coisa é o sexo, outra coisa é o gênero. Então, e isso é importante agora nessa discussão do Dia da Mulher. Quem mulher eu sou, né? Que mulher eu sou? E tantas mulheres trans também, né? Mulheres a gente já tem na sociedade tentando ocupar seus espaços de trabalho, seus espaços de respeito, de direito. Então, acho que a gente pensa nesse tempo que a gente está vivendo social, em que parece que nós estamos, como civilização, meio que voltando para algumas questões que nós já tínhamos que ter resolvido. Eu acho que vale muito a gente provocar esse pensamento, né? De que gênero nós estamos falando e nós, mulheres, quando nós nos colocamos, que dificuldades nós temos para estar nesses espaços. A mulher que tem uma certa condição financeira tem as mesmas dificuldades daquela mulher que estuda pouco e que tem dificuldades. Então, assim, pensando nisso e pensando que existe toda essa diversidade de gênero, a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta no próximo bloco. Com Rita Lee. A gente faz amor por telepatia. Voltamos com Mais Longe, aqui nos canais 24 e 524 da NET, da Claro Net TV. E bom, o bloco agora vai falar de saúde da mulher. E para falar sobre isso, a gente tem Dica do Especialista, tem Denise Cerone, tem Samantha, tem Thiago, tem eu. E vamos começar falando aí, saúde da mulher. Um aspecto super importante, tá na nossa política pública. E o que a gente tem de dica mais importante aí hoje? Vamos pensar juntos, né? Não vou perguntar pro Thiago, porque, né, tu não vai na gineco, né? Lógico que eu sempre vou puxar pela saúde emocional, né? Sim. Mas também falando da saúde física, né? A gente precisa pensar no acesso que essa mulher tem também hoje. Eu não sei se... Na rede básica, se a gente for pensar a questão do acesso ao ginecologista e as campanhas de prevenção e promoção de saúde, hoje é uma das políticas mais acessadas pela mulher, né? Isso porque, historicamente e culturalmente, a mulher tem muito acesso à questão das campanhas de saúde da mulher. Então, prevenção de câncer de colo de útero, questão de mama, isso sim, hoje na nossa rede pública a gente tem bastante, mas a gente ainda tem muito histórico de câncer, né? Os cânceres femininos ainda a gente tem bastante. Então, porque isso perpassa nos cuidados, né? Se você não tem cuidado consigo mesmo, você não vai aderir a uma campanha, né? Você não vai ter lá uma vez ao ano para fazer o preventivo. Mas eu acho que tem um outro desafio aí, e a Denise pode nos ajudar. Na medida que a gente vai envelhecendo, e aí isso eu já ouvi muito, a mulher vai ficando mais velha e ela tem aquele discurso de eu tô velha mesmo, não preciso mais ir na ginecologista. Eu tô velha mesmo, não preciso fazer preventivo de câncer, não preciso fazer mais os exames de mama. E aí muitas doenças vão se manifestar justamente pela ausência dos exames preventivos. Justamente porque a idade vai chegando e acha que não precisa mais. E aí, quando a doença se manifesta, ou quando alguma situação se manifesta, já é muito tarde. Né? Justamente porque acredita que porque envelheceu e aí estava com 60, parou de se cuidar, não vai conseguir chegar aos 100. E aí, aqui no Mais Longe, a gente acredita que longevidade é o caminho, não consegue chegar lá longe mesmo, né? Em contrapartida, nós temos as mulheres sexualmente ativas. Super ativas. Né? E que também não tem essa parte de autocuidado também, não é? Então, a gente está falando, eu nunca tive... Até no programa passado, nós pincelamos isso,
eu mantenho relação sexual, não vou pegar nada, não vou usar camisinha, né? Então, porque nunca pegou, não vai usar. Mas até deixa eu perguntar uma Aí coisinha entra para nisso vocês. da questão da saúde, A né? questão da prevenção. Perfeito. Eu tenho vários colaboradores assim nas empresas e vamos supor, tu faz o exame de prevenção e foi detectado alguma coisa. O exame vai demorar muito tempo. O teu exame vai sair daqui 3 anos. A gente sabe que isso é muito comum ainda. Então eu tenho colaboradores na empresa que, eu estou aguardando por esse exame há 4, 5 meses. Então, tu imagina para a mulher, quando ela começa vamos supor a questão do câncer de mama, ela detecta ali alguma coisa diferente, eu vou lá, mas o teu exame é para o final do ano. O teu exame ainda é muito demorado para ter acesso. Então, como que fica também a parte emocional dessa pessoa, tu ter, me ajudem aí, gurias, tu ter percebido algo diferente no teu corpo e tu vai demorar muito tempo para ter acesso. Existem canais de acesso mais rápidos, sim, Thiago. Mas a população não sabe. Eu acho que a gente está falando muito de informação também. Acho que o problema maior nesse sentido é a informação. Inclusive, o preconceito que as mulheres têm em se tocar para perceber que tem um nódulo no seio ou que o seu seio está diferente. E isso a gente também vai pensar nas questões da como é que a gente trabalhou essa mulher. Né? Essa mulher que criou filhos, criou netos, ajudou nessa construção social de família, ela se deu muito para todos eles, mas nem sempre ela se deu para si mesmo o direito e o cuidado de poder se conhecer melhor. Então, e existe preconceito até de dizer que ainda são sexualmente ativas ou de perceber, podem adquirir uma doença venérea, né, e não se dá conta que pode e ter vergonha de falar. Exatamente. Então, acho que a gente lida ainda muito com um pouco de preconceito, porque nós estamos falando de uma geração de mulheres de 70, 80 anos, vamos pensar nas mais velhas, que são as mulheres nas camadas populares com menos estudo, e são mulheres que batalharam muito para conseguir tudo. Mas, Denise, mesmo com mais estudo, a gente ainda tem um e preconceito ainda social. Existe um preconceito. Sim, e não é uma questão de estudo, olha que é uma interessante, né? Porque a Denise trouxe, também a gente está falando, desculpe, do toque, né? Então, o preconceito da própria mulher de se tocar. De se tocar, de reconhecer o corpo, né? Que não tem mais aquela elasticidade, enfim, pode, né? A ação da gravidade, e também entrar nesse discurso de achar... naturalmente tudo cai. Exatamente. E entrar nesse discurso de achar, não, porque eu estou ficando velha mesmo, como tu disseste. Mas acho que a questão principal é a informação, é a comunicação, é poder ter campanhas, cada vez mais campanhas que alertem, né? A gente sabe que existe na saúde básica um serviço muito grande já ofertado. Se a gente olhar 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vai ver o quanto nós crescemos nesse sentido de atendimento às mulheres. Acho que o maior inimigo ainda é a desinformação. Bom, falando em informação, desinformação, a gente tem uma pessoa que hoje é a nossa especialista, que é a doutora Sheila, é uma médica gineco e que veio nos falar aí na palavra do especialista. Então, chama aí a doutora Sheila, vamos ver o que ela tem para nos dizer. Me pediram dicas para a saúde para mulheres acima de 60 anos. A primeira dica que eu daria seria amar-se muito. E amar-se muito significa cuidar-se muito. Só a gente pode realmente ter o cuidado perfeito consigo mesmo. Não fica esperando os outros cuidar de você. Você tem que se amar, você tem que procurar um bom exercício, por exemplo, um exercício que dê prazer. Porque exercício abaixo de sacrifício não é bom para a saúde, nem para a cabeça, nem para o corpo. Depois disso, seria em segundo lugar, a alimentação. A gente é o que a gente come, né, gente? Então a gente tem que comer produtos naturais, comer coisas decentes, comer coisas escolhidas. A gente não é lata de lixo, a gente não tem que comer, engolir lixo. Então a ajuda de uma nutricionista ou de um médico que entenda, um nutrólogo, entenda de nutrição, seria de repente uma boa pedida. Tá? Fora isso, eu acho que a gente tem que ter cuidado com os exames anuais. Aqueles preventivos de câncer ginecológico tem que ser feito, não vamos relaxar. Vamos marcar, de repente, um celular, vamos uma agenda, para a gente não esquecer, não postergar.
Outros exames, por exemplo, como ecografia de mama, pode ser feito de 6 em 6 meses, não precisa ser ano em ano. É ultrassom, é só um som, então não tem radiação, não tem risco para a mãe, para a pessoa. Para aquelas as mães que são acima de 60 anos, tem que dar o exemplo para as filhas que vão vir logo em seguida. Aquelas mães que têm que mostrar que, olhando para a sua própria pessoa, olhando para a sua saúde, as filhas vão seguir o mesmo caminho. É mesmo que uma obrigação de mãe mostrar isso, ensinar isso pelo exemplo. Tá? Outra coisa importante, vamos dar uma olhada como é que estão as vitaminas, os minerais. Faça exame de sangue para ver, por exemplo. Né? Vamos fazer exames anuais, vamos ver como é que está e suplementar se for necessário. Boa sorte! Bacana, hein? Muito legal. Que legal o Muito vídeo. bacana. Obrigada, Parabéns, Sheila. Obrigado. doutora Sheila Cerone, uma queridona aí. Cerone, parente também, né? Tudo Pois parente, fiquei né? surpresa. Ô, estamos em família aqui. E feliz. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. A Sheila, ela comentou vários pontos bem interessantes, né? Principalmente a questão da prevenção. Prevenção que a gente vem conversando muito aqui. E, claro, hoje a gente percebe que a longevidade, a qualidade de vida na longevidade está muito relacionado, principalmente a gente vê muitas mulheres longevas. Sim. Por quê? Porque se cuidaram a vida inteira. Então, tiveram normalmente uma alimentação mais saudável, tiveram uma qualidade de vida melhor e sempre os check-ups anuais. Então, tem muita prevenção. O que eu tenho percebido é que, a partir de uma certa idade, a mulher ela começa a virar muito cuidadora novamente. Tá? Então, na verdade, ela precisa cuidar do marido, que a gente vem ainda de uma geração dos longevos, onde o marido tem 8, 10 anos a mais do que a mulher. Então, muitas vezes já demanda muito cuidado. E, na outra ponta, tem, às vezes, netos e bisnetos também, que vou deixar com a avó hoje ali. E muitas cuidadora do marido e dos netos não encontram, muitas vezes, tempo para esse cuidado que tiveram a vida inteira. Mas a gente tem estudos que falam que mulheres que cuidam, né, os cuidadores acabam às vezes adoecendo mais rápido e falecendo do que a própria pessoa que está doente, né? O próprio cuidado. Então, o próprio, E isso será que não é um receio? Poxa, agora eu vou... Como que eu vou fazer esses exames e aparece alguma coisa agora? Tu imagina, eu não tenho, porque eu estou cuidando do meu marido, eu estou cuidando do meu neto. Vocês acham que pode ter alguma coisa inconsciente Eu a acho ver? que pode haver muitas acho que coisas. sim. Talvez entre elas, entre tantas, isso também. Tu diz assim que as mulheres se cuidam mais. Eu não sei se as mulheres se cuidam mais, essas mulheres vão pensar de 60, 70 anos. Mas o papel social delas era cuidar dos outros. Então, de uma certa forma, essas mulheres não escolheram ficar em casa todo o tempo, gerando filhos e cuidando, e criando, e cuidando netos, e cuidando do marido, enfim. Muitas vezes, quando elas perdem o marido, para elas é uma carta de alforria. É liberdade. A gente conhece mulheres que Tem estudos que têm falam tido que a até viuvez um casamento bacana, mas quando o marido falece, elas dizem, bom, agora eu vou viver minha vida. Liberdade. Mas isso também eu posso falar do processo terapêutico, né? Que muitas que eu já atendi nesse viés fala sobre a culpa, né? Porque às vezes assim, ai meu Deus, eu pensei que era melhor ele morrer mesmo. Eu pensei na morte dele, que seria um alívio. E daí depois que a pessoa falece, fica com esse sentimento também de alívio e culpa. Né? Aliás, nós mulheres somos muito boas nesse sentimento de culpa, né? Ah, Eu acho que é uma coisa que... o chicotinho, assim, ó. A gente sempre fica... Será que devia estar assim? Será que... Mas assim, em tantas coisas que a gente é boa, né? Entre culpa, entre cuidar das pessoas e entre Que humildade, se né? cuidar. A gente é muito boa em Bom, muita são coisa. evidências científicas. Exato, tudo com tá, pesquisa, por óbvio. Mas, desculpa, mas a gente é muito boa. Mas a gente também tem... Agora deu, né? Perdi o raciocínio total agora. Mas tá indo bem. Mas a ideia da gente poder se cuidar é algo que é central, né? De fato, a gente vive mais, Thiago, porque a gente se cuida mais. A gente, culturalmente, a gente vai no médico desde cedo. A gente busca mais essa questão de se preservar mais, né? Homens morrem mais, e a gente já falou sobre isso, por causas externas, por exemplo, né? Por isso que tu vai morrer antes, né? A gente Profissões mais arriscadas, tem né? profissões mais arriscadas. Acho melhor chamar Menos o próximo cuidado. bloco. Acho melhor chamar o próximo Menos bloco. cuidado com a saúde, né?
cuidado. Os homens têm mais medo Provavelmente, de acho que médico. a gente Uma vai- profissão arriscada já está sendo aqui. Já. Mas olha essa é uma profissão só, arriscada. muitas mulheres se cuidam mais para poder cuidar dos seus filhos. Então eu acho que a Né? gente vai pro próximo bloco trocar de assunto, porque senão o Thiago vai ficar desconfortável. Mas aí agradecendo os nossos super parceiros, Samiras Equipamentos Médicos, Solar Anitta, Senescentes e Clube 60. E daqui a pouco a gente volta, gente. Deus me salve. Ó, Rita Lee aí nos embalando. E você pode nos acompanhar nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E bom, mais longe é cultura, é informação, é conhecimento. E agora a gente vai falar também de papéis sociais da mulher na sociedade. Né, Thiago? Não, né? Sim, Sim, sim. sim, né? Então, bom, estética e papéis sociais. Gente, cabelo branco. Cabelo branco da mulher. Eu amo Miranda. É Miranda, né? É, Do Miranda. Diabo Veste Sim. Prada. Miranda. Sim. Ai, meu sonho era ter aquele cabelo branco. Mas pra ter aquele cabelo branco, eu devia ter começado aos 20, na verdade aos 15 anos, mas eu não tenho um fio de cabelo branco ainda. E aí? Bom, como é que tá essa aceitação do cabelo branco? Agora a gente já começa a ver mais em rede social, né? Mulheres assumindo aí os brancos, né? Mas ainda perpassa num desleixo, né? Então, uma mulher ainda julga a ainda, né? outra, né? Por isso. Mas acho que já foi pior isso, né? Não, muito pior. Tanto é que era socialmente assim, o homem vai envelhecendo, vai ficando com cabelo branco, vai ficando charmoso. Fica grisalho, né? bonito. Fica grisalho. Fica né? grisalho. Aqui tem, A olha, mulher tá, fica relaxada. E você sabe que agora eu peguei este livro aqui, né, da Miriam Goldenberg, que Velho é Lindo. Eu acho maravilhosa essa capa, eu uso bastante nas minhas palestras, assim, que é desmistificar aí o corpo, né? Eu acho bem bacana. E daí fala exatamente isso na página 112, do homem falando sobre a estética e da mulher, né? E justamente assim, o homem falando sobre a representação do masculino. Quando me olho no espelho, acho que já fui muito mais bonito, mas o que perdi em beleza, o que é relativo, ganhei em charme e elegância, né? Então, a visão do homem dele mesmo, né? E a mulher, né, ao responder, existe diferença entre envelhecimento masculino e feminino, disse, sim, a juventude em relação à mulher é muito mais cobrada, né? Mulher de cabelos brancos é velha, no homem, cabelos brancos são um charme. Então, olha só como a mulher pensa também. São E aí, papéis Denise, sociais tu também, né? Tu deixou teu cabelo branco vir, Sim, né? agora o que aconteceu aqui foi um desastre. O planejamento era teu cabelo tava bem mas foi um branquinho, né? desastre. Foi. O meu cabelo tá bem branquinho, tá lindinho. Aí eu fui fazer uma coisa e deu outra. Mas isso Tudo acontece. bem, acontece. Diz que entre cada 100, um dá errado, o meu deu errado, fui sorteada. Mas vai crescer e vai ficar todo branco de novo. Tá. Eu levei muito tempo para deixar todo branco. Sim. Exatamente por essa questão dos papéis sociais. Era dito pra gente que não era bonito, que era feio. Vai pintar esse seu cabelo, já tá parecendo a raiz. Que coisa mais feia, né? Então, eu comecei a deixar, eu levei 2 anos para ir tirando a tintura e agora fiz essa porcaria. Ai, não me conformo. E aí, o que acontece? Calma, vai voltar. Calma. O que acontece? A gente, para assumir esse cabelo branco, é mais dentro do que fora. Sim. Né? É uma mudança que a gente faz por dentro da gente para poder assumir os brancos de fora. E eu peguei uma época em que as meninas começaram a deixar o cabelo platinado e meninas com cabelo blonde, agora muito na moda as meninas com os cabelos brancos, né? E na época meu cabeleireiro dizia assim, aproveita, Denise, porque agora é a deixa. As mulheres do mundo vão se revelar e vão deixar os cabelos brancos. Então eu acho que é um processo de libertação mesmo, quando tu não precisa mais depender de uma tinta para esconder aquilo que é o teu cabelo. Mas isso tem muito a ver com a construção social que a gente viveu. A gente tinha que estar bonita para os outros e bonita para um homem. E acho que agora muda a ideia de eu tenho que estar bem para mim. Eu tenho que estar bonita para mim mesma. E às vezes até, desculpa, Michele, às vezes a gente até acaba indo muito pelo que a televisão nos passa, né?
Lembro Sim. do Richard Gere lá, década Espetáculo. Sim, É. espetáculo, né? Daí ele- Espetáculo, né? Tá, não, mas não é isso que eu quero Não, comentar, tá? Mas, poderia ser, né? mas ele ali, eu acho que início dos anos 90, poxa, um homem lindo, tal, com cabelo grisalho, depois grisalho. teve outros também. Não, minha mãe é apaixonada pelo Richard Gere. E a gente não vê mulheres grisalhas Agora em a gente Hollywood. até já vê, né? Agora a gente Agora até já vê. já. Nesse último Oscar, vocês talvez não tenham percebido, mas tinha muita gente de cabelo branco. Acho que não a primeira, mas a que mais De impactou foi a mulheres. Miranda, Sim, do aham. Diabo Do Veste Diabo Prada. Veste Mas era uma Prada. personagem muito forte. Fortíssima. Muito, não era má, mas era muito forte. E o cabelo representava também essa força. Né? Porque, E na aí- verdade, é isso, né, Michele? Deixar esses cabelos florescerem e ficarem branquinhos, precisa estar muito dentro de ti isso. é uma Eu força interna. estou envelhecendo e eu gosto do jeito como estou envelhecendo. Assim como o aparecimento das rugas, né, dos pés de galinhas, enfim, né? A gente sabe que fisicamente tudo vai se transformando, né? As coisas vão caindo. Mas e você sabe etc. que sempre eu via, né, na época de faculdade, eu via a Esther Gross. Ai, fantástica, né? Com aqueles cabelos coloridos. Eu só passava assim, né, pela Ipiranga e a via no carro, a reconhecia Pelos cabelos. pelas Pelos cores cabelos, do cabelo, aham. né? A Esther Gross é uma super referência, né? Doutora em educação, doutora a em referência na educação. alfabetização, enfim. E ela tem É o o cara. cabelo, para quem não sabe, uma parte é roxo, lilás, é todo Sim. coloridão, assim. E eu olhava e falava assim, ai, quando eu ficar mais velha, eu quero usar esse cabelo. E isso se perpetuou por muitos anos, né? E eu falei, por que hoje eu não posso fazer? Por que eu tenho que ficar mais velha pra fazer É, isso, por né? que eu tenho que ficar mais velha? velha? A Esther Grossi, uma ótima lembrança que tu traz como exemplo de mulher, né, para esse Dia das Sim. Mulheres. Uma mulher forte, revolucionária. Hoje faz um trabalho belíssimo no Morro da Cruz, com um grupo de crianças, alfabetizando crianças que estavam há 3, 4 anos sem conseguir alfabetização. Ela pegou agora uma gurizada de 12, 13, 14, 15 anos e alfabetizando de uma forma voluntária. Que lindo projeto. E aliás, já mulher fica incrível, o convite, né? Te queremos Ai, aqui. seria uma Queremos coisa muito aqui. interessantíssima para vir falar. Aqui com a gente. Mas tu sabe que, assim, em termos de mulheres fortes, o quanto a gente tem de mulheres fortes e relevantes, né? Acho que eu participei o ano passado de um evento chamado Mulheres na Ciência e foi muito legal, né? Ver o quanto de mulheres hoje que nós temos na ciência, produzindo ciência. Na verdade, hoje a gente tem um número de mulheres significativo na ciência e a gente não olha para essas mulheres na ciência, Exatamente. né? E quando a gente vai referir, refere aos homens, aos né? homens. E grandes descobertas são feitas por Pelas mulheres, mulheres. né? E a gente nem reconhece o papel dessas mulheres na ciência. Então, claro, eu sou doutora em gerontologia biomédica e aí estava dentro desse grupo de mulheres na ciência. E, nossa, é uma coisa super interessante, super relevante, e a gente ainda olha para os homens como aqueles que são os detentores da ciência. Mas tem uma cara, é cientista muito lindo aqui do o Rio nosso Grande trabalho. do Sul, da URGS, que ocupa Foi eleita agora. foi eleita as 20 maiores influências na ciência. Sim. Né? E- Influenciadoras. Professora da Né? Mas até vamos Influenciadoras. pensar a questão Sim. assim, o 60 mais, né? Se tratando do mais longe, né? Hoje, quem dita isso é muito positivo. Hoje, quem dita como que vai ser o envelhecimento, como que vai ser esses novos longevos, são as mulheres. Sim. Ontem até eu tive em um clube em Porto Alegre, lançamento de um projeto, uma proposta bem bacana, 90% são mulheres. Sim. Quem propõe são mulheres. Se a gente vai pensar a questão de conselhos, sindicatos, grupos, são propostas feitas por mulheres. A gente tem uma mas na hora da, militância mas, feminina. exato, Uma mas na militância hora muito da grande. gente querer vangloriar alguém, A gente escolhe um homem. escolhe um homem. A gente pode pensar por que a sociedade emprega mulheres nos mesmos cargos que os homens, recebendo menos. E por que as mulheres muitas vezes trabalham a mais do que esses homens e ganham menos? Não, era 30%, agora é um pouco menos, me parece que é 26%, 27% menos do que ganham os homens. E isso é uma reflexão importante que a gente faz, até a gente vai depois conversar um pouco mais sobre isso, mas às vezes tu tem que te esforçar muito mais só pelo fato de ser mulher. Sim, com certeza. Então, eu senti na carne isso e fiz até uma reflexão com o Thiago, trabalhando nessa área de longevidade e o quanto, mesmo sendo na referência, mas o quanto tu tem que te esforçar o triplo
mas só pelo fato de ser mulher. Quando tu é mulher, tu já tem que ser muito mais eficiente Sim. do que o homem para te poder manter, né? Porque muitas vezes não te enxergam como tendo um negócio, como tu tendo uma empresa, como que tu seja capaz de gerir aquela empresa. E aí né? tu sente a Exato. questão sexista, assim, quando tu é tratada como a mocinha, né? Tipo assim, tu tem uma super experiência. Aí tu é uma menina. Essa menina valiosa. Mas é muito legal ver... Tu não diz o menino valioso, né? Não. É uma muito legal a mocinha. gente ver todas essas organizações de mulheres empreendedoras, né? E eu acho que a gente também, assim, temos aí uma pauta de empreendedoras 60+, que... Sim, que tá aí, ó. Acho que a semana que vem ou a próxima tem um programa aí que a gente vai fazer sobre empreendedorismo 60+, né? Pra gente poder aí falar mais, ver até esse sentimento que a Michele trouxe, né? De ser empresária, de ter passado por isso, né? E se realmente se as mulheres também 60+, né? Acho que passa. Com certeza, eu não tenho dúvida. E parece que a mulher 60+, parece que só pode fazer artesanato, né? Sim. Tu se limita, né? Tipo, então, ok, tu é idosa, só vai fazer crochê. Não, a mulher 60+, ela é muito mais que isso, né? A gente é muito mais que isso. É a permanência no trabalho, a permanência na atividade social, política, né? Enfim. Até uma vez eu tive um relato de uma amiga que ela trabalhou em bancos e durante quando tu ia ter nenê, tu ficava grávida, muitas vezes tu era convidada a sair da empresa. Sim, essa prática não existe, né, Tiago? Essa prática não existe. Eu queria até aproveitar na contratação. que a gente está aqui nesse papo, e eu estava quase me esquecendo, mas eu não posso me esquecer, do Fala Mais Perto. A gente tem um Fala Mais Perto muito legal, que é a Beltrina, de São Paulo. Ela fez um vídeo muito bacana para nós, falando sobre a questão da importância aí da mulher. Então, Beltrina, o que tu tem para nos dizer? Olá, Dia da Mulher, é todo dia, né? Mas março é um mês que a gente, digamos, reconhece as nossas conquistas, né? E dessas conquistas, eu acho que as mulheres aprenderam nesses últimos tempos a ter orgulho de ser mulher. Isso eu acho muito bacana, começou com os coletivos feministas, e agora eu acho que nós estamos em um outro processo, que é em termos orgulho de sermos velhas, mulheres velhas, empoderadas, que estamos no nosso lugar de fala, que conquistamos vários direitos, temos outros tantos para conquistar, mas estamos aí lutando. E neste dia 8 de março é um dia em que comemoraremos todas essas nossas vitórias que nos dão muito orgulho de sermos aquilo que nós nos construímos sendo mulher. Que viva 8 de março! Beltrina, muito obrigada. Viva o 8 de março, viva essas mulheres que nós estamos nos construindo, de fato. Beltrina é CEO do Portal do Envelhecimento, um portal super importante, referência aí. Qualquer informação que tu precise sobre envelhecimento, vai no portal de internet. E, gente, assim, Beltrina nos trouxe uma reflexão super importante, né? O quanto a gente vem batalhando para ser velha, vem batalhando para ser mulher e vem batalhando para se aceitar. Com essa reflexão, eu vou chamar o nosso intervalo e aí daqui a pouquinho a gente volta. Rita Lee nos embalando nesse Mais Longe. Bom, gente, estamos aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV, em todas as plataformas digitais. E agora, para falar sobre carreira. Bom, mulher aí, será que consegue acessar todos os espaços profissionais? Será que a gente consegue trabalhar onde a gente quer, ganhar o salário que a gente quer, o salário que a gente merece, nas condições que a gente idealiza? É isso mesmo, Samantha? Olha, eu estava pensando, né, que acho que praticamente todos os blocos nós falamos alguma coisa ligada à carreira
a trabalho, a colocação, né? E quanto o trabalho está ligado, é como se fosse um segundo, como se fosse um sobrenome, né? Porque daí eu vou perguntar, oi, tudo bom? O que você faz? Então, é sempre assim, é o nome e o que você faz, né? Então, o quanto a importância de profissional tá inserida, né? É parte da nossa identidade. É uma identidade, Tanto que quando né? a gente se aposenta, e é quando a gente trabalha com preparação para aposentadoria, né, Denise? É uma parte de nós que se perde, né? Muitos homens, e aí, né, levando para a questão do gênero, muitos homens acabam falecendo muito rápido depois disso, porque é quase como uma parte de si que vai. A mulher, ela tem vários papéis, então ela consegue transitar bem. O homem, quando ele é muito centrado no trabalho em si, ele não consegue aguentar o trancaço da perda do trabalho. E como a gente tem várias possibilidades, a gente consegue lidar melhor. A gente tem até o papel social, né? Quando vê os homens, né? Uns anos atrás, assim, sentado num barzinho à tarde, já são os aposentados, né? Então a gente tem também um índice de alcoolismo muito alto, grande, né? depressão. Nos homens aposentados, mas isso também a gente tem nas mulheres, né? Que daí é mais velado também no público feminino, né? Eu acho aí até por uma desensibilização do álcool, né, dos efeitos Lá na Bahia, o pessoal, vou no sindicato. Não, o sindicato era o apelido do bar, porque né, todo mundo que se aposentava ia dizer, tô no sindicato, o sindicato era o bar, que todo mundo que é aposentado ia, justamente por esse período depois, né, que acabava indo. E aí, pensando aí na nossa caminhada aí profissional, se a gente consegue ou não acessar, tem espaços que a gente ainda não consegue entrar como mulher? Ou é mais difícil da gente entrar? Certamente. Eu acho que sim, acho que é mais difícil. Eu até queria trazer um exemplo bem interessante, né, que a mulher vem acessando muito e muito bem, porém ainda com uma resistência muito grande da sociedade, inclusive das mulheres. Vamos pensar a questão do futebol. Hoje, por que não tem transmissão de futebol feminino antes do masculino, já que tu poderia aproveitar público, poderia aproveitar estrutura, tudo? Por quê? Porque aquele futebol antes vai estragar o gramado. E aí os profissionais de futebol masculino não querem utilizar o gramado após as mulheres terem utilizado. Então, mega machismo, né? Então, por quê? Porque tem patrocínio, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas teve a transmissão do Mundial Feminino agora, o ano passado, não teve? Exato, mas tu não pega uma grande emissora querendo investir, tu não pega grandes empresas querendo... Mas a Marta é um grande ícone disso, né? De batalhar por essa questão. Né? De luta. Mas olha o status que a Marta chegou para poder tentar começar a, vamos dizer assim, a barganhar isso. O último Mundial que teve, ela jogou com chuteiras pretas. Sim. Por quê? Porque o patrocínio, para ela, seria muito inferior a de um homem. Isso, e ela tem muito mais títulos, ela foi muito mais vezes campeã, escolhida a melhor jogadora do mundo. Sim, tem muito mais do reconhecimento. Que os homens, né? Sim. Então, só que ela recebe, talvez, olha... Infinitamente menos. Infinitamente menos. Então, a gente vê que muitas coisas, até talvez as mulheres, futebol feminino, talvez as mulheres... não tem tanta vontade de ir até e deveriam apoiar mais também. Você vê aí falando sobre garotos propagandas, tal, a gente vê muito mais os homens sendo do que as mulheres, né? Falando aí da Marta, me veio essa comparação assim, fenômenos aí do futebol masculino aí fazem, né? Então aí de garoto propaganda, mas a gente não vê a Marta. Quantas Martas, Quantas né? Martas, Quantas né? Nós temos, na verdade. Nós temos, na verdade, que não tem espaço, né? A gente está falando do vôlei, a gente está falando em todos os setores da sociedade. Acho que os espaços, eles são possíveis para as mulheres, mas ainda com muita dificuldade e com muito preconceito, muitas vezes até por parte da própria mulher. E eu acho que tem uma outra questão da própria também. Família. Nós vivemos situações de risco só pelo fato de sermos mulheres. Por sermos mulheres. Né? E não importa a idade. Isso é importante, daí a gente está falando. E somos um programa de longevidade, mas uma coisa que é importante: mulheres, mesmo longevas, acima de 60, 70, 80 anos, estão vulneráveis a situações de violência, inclusive sexual, só pelo fato de ser mulher. E isso a gente tem que poder falar também, né? Parece que é um assunto que a gente não comenta muito,
mas tem aí o estatuto, tem a questão da Lei Maria da Penha, tem o Estatuto do Idoso, Eu acho que agora... mas somos vulneráveis por sermos mulheres e isso é muito triste. Agora, e até aproveitando o gancho começando. rapidinho, Samantha, desculpa, em Porto Alegre a gente tem a Delegacia do Idoso. Sim. Então a gente temos a delegada Cristiane, né? Então que faz um trabalho fantástico. Então a Delegacia do Idoso fica na Ipiranga ali, esquina com a João Pessoa, o número eu não lembro. Isso em Porto Alegre, mas a gente Palácio tem da em Santa Polícia. Maria. Palácio da Polícia. Isso em Porto Alegre, mas nós temos delegacia do idoso em Santa Maria, no interior do estado, as delegacias, qualquer delegacia pode acolher denúncias com relação a idoso e no Brasil inteiro todas as delegacias estão habilitadas a receberem denúncias, né? E não quer se identificar, tem uma denúncia, Disque 100. Disque 100 recebe denúncias para qualquer situação de violência contra a pessoa idosa, em qualquer momento, pode ser anônima, desde que faça a descrição do fato, isso é importante, e aí esse fato vai ser investigado, vai ser encaminhado aí para o canal de direito investigado. Isso é importante. A mulher em si, ela é vulnerável só por ser mulher, e isso a gente não pode qualquer deixar idade, de falar. né? Em qualquer idade. Isso que é o que se fala mais, por exemplo, essa palavra feminicídio, hoje está super aí na mídia. Por quê? Porque acontece, o que tá, né? Toda hora a gente está vendo alguma coisa, porque está indo para a mídia hoje, porque antes não ia. Né? Não é porque tem mais, é porque hoje as pessoas falam mais, mas sempre houve. Eu gosto do pensamento da Simone de Beauvoir, que ela diz assim, a gente percebe a sanidade de uma sociedade na medida que como ela trata as crianças e os idosos. Então, e as mulheres. E ela vai dizer assim que as mulheres, todos os direitos adquiridos das mulheres estarão sempre sob investigação. Sim. Nós estamos sempre tentando mostrar que temos direito a isso, que somos, né, seres humanos e temos direito a tudo isso. E ela vai dizer que a gente não pode relaxar com os direitos ganhos. A gente tem que estar sempre no sentido de atenção. E acho que é interessante isso, né, pessoal, pensar que o nosso coletivo de pessoas idosas e de mulheres, eles precisam se organizar como coletivo de mulheres idosas, para a gente poder lutar pelos nossos direitos que sejam garantidos e que os que ainda não são garantidos que possam vir a ser, porque tudo que a gente está fazendo vai beneficiar as gerações que chegam, né? Sim. As gerações que estão chegando terão... Nós, mulheres, já recebemos uma sociedade melhor do que foi na época dos teus pais, dos teus avós, dos meus pais e dos meus avós. Mesmo assim, ainda... temos muito avançado. Isso é um pouco do que a doutora Sheila falou, né? A gente serve de exemplo, né? Sim. Então, que sejamos exemplos dos que estão vindo e que as mulheres idosas de hoje também sejam exemplos de luta, né? Hoje, se a gente tem muitas conquistas, foi porque alguém queimou o primeiro sutiã. Com certeza. Né? E isso é importante, né? Que esse 8 de março a gente também seja um momento de reflexão, assim, da gente entender que sim, a gente precisa ficar atento sempre, porque nossos direitos, eles estão sempre em risco. É a psicoeducação da população, né? É a psicoeducação das pessoas. E falar assim, olha, você tem direito à passagem estadual, sim, entendeu? Você tem tal direito, você... Ou a educação, ou né? isso que estão fazendo com você se chama assédio, ou isso que estão fazendo com você é um abuso emocional, né? Porque muitas vezes as mulheres chegam até as mulheres mais próximas e elas se queixam da relação que tem na família, na relação que tem com netos, filhos ou marido, enfim, e elas se queixam porque se sentem muito humilhadas. Sim. E parece que ficam resignadas, porque vem a vergonha também de denunciar alguém da própria família. Geralmente mulheres idosas têm receio de denunciar filhos, netos, enfim, justamente pela questão da vergonha, ou aquelas que detêm a aposentadoria, ou são pensionistas, mas a família se sente no direito, né, de usufruir a pensão ali, porque é do pai, ou é né, e é de todo mundo. Então, enfim, essas questões aí a gente tem que ficar muito atento, então busquem canais de direito. A gente hoje transitou por vários assuntos que têm a ver com a questão da mulher, porque é uma reflexão importante, né? A gente sabe que ser mulher não é fácil, mas também é muito lindo ser mulher, né? Eu particularmente adoro ser mulher, se tivesse que nascer de novo, nascia mulher de novo, né? Porque é muito legal ser mulher. E bom, nossas mensagens finais aí, gente, de Dia da Mulher, o que a gente tem para dizer para as nossas mulheres aí acima de 60 anos? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Uma mensagem aí de Dia da Mulher.
Bueno, eu posso dizer então para as mulheres que continuem a luta, que a luta não terminou, a gente tem muito o que fazer ainda, mas eu gostaria de... me veio à cabeça agora a Cora Coralina, né? Eu gosto muito dessa poetisa, claro, já falecida, mas que é uma mulher que escreve seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Então, eu acho que ela é uma representação muito forte para a gente, como mulher, de alguém que buscou aquilo que tinha prazer, que era a escrita dos contos e poemas. E a Cora, entre tantas coisas, ela diz assim: eu sou aquela que escalei a montanha da vida, removendo as pedras e plantando flores. Que a gente possa, então, inspirar-se na Cora Coralina para remover as nossas pedras dos nossos caminhos, as internas também, e plantar flores, né, para os que ficam e para os que virão depois. A minha mensagem vai junto com a dica cultural. Vai junto com a dica. Então vai a minha mensagem, então. Vai a tua e depois a minha, que vai junto. A minha mensagem, então. Tomem cada vez mais posse desse espaço que vocês estão construindo. Então, na verdade, estão empoderando. Então, esse espaço está cada vez mais visível, então que surjam mais dezenas, centenas, milhares de Martas e lutem cada vez mais pelos direitos que são de vocês e devem ser de vocês. Igualdade, eu acho que é uma questão de ponto de vista. Realmente, a mulher tem o papel dela na sociedade, que é fantástico, e o homem tem o dele. Bom, então, vou chamar a dica, né, cultural aí, vai ter esse final de semana a peça Através da Íris, né, com a Natália Timber, aí tá na tela para vocês, fantástico. É uma homenagem à nova-iorquina Iris Epfeld, ícone mundial da moda aos 97 anos, né? Então, a peça é um elogio à liberdade de ser e de se expressar em qualquer momento da vida, né? Então, por isso que eu falei que essa seria a minha mensagem, né? E assistam. Tá aí esse final de semana no Teatro São Pedro. Estarei lá. Eu fui no ano passado também. na sessão extra e ela é maravilhosa mesmo, vale super a pena. Eu aqui... E a Natália com, se não me engano, 92 anos, né? Sim, ela é maravilhosa. Atuando aí, fantástica. Não, ela é maravilhosa. E eu finalizo chamando a agenda super rapidinho, dizendo que aqui, ó, em março, né, final do mês, tem o primeiro colóquio nacional sobre práticas integrativas, qualidade de vida e longevidade, 27 e 28 de março. E em abril a gente tem o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia em São Paulo, 2 e 4 de abril. Bom, gente, quem puder, compareça, mas eu espero vocês ali no colóquio aqui em Porto Alegre. E, gente, a gente vai ficando por aqui e desejo a todas as mulheres um grande dia de luta, aí no dia 8 de março. E a gente vai ficando por aqui ao som de Rita Lee. Cadê Rita Lee? Porque Rita Lee, sim, é uma grande mulher. Uma salva de palmas para todas as mulheres, né? Aí, ó, nosso dia. E um super abraço e até a próxima. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.